Oi, oitavos anos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a aula 26 de vocês, lá do módulo 3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre prepositions, então, preposições. Vamos começar? Então, a gente inicia aqui na página 228 aí da apostila de vocês. Olha aqui, a gente tem The Concert, o show. Então, vocês vão ler aqui esse texto, onde o Chris ele vai falar um pouquinho sobre o show que eles foram, né? E aí vocês vão responder aqui para mim essas 4 perguntas. Vamos dar uma olhada, ó. When was the Pirates concert? Então, quando que foi? Se eles gostaram, tá. Então, essas 3 aqui são sobre o texto. Vocês precisam ler o texto e ler as perguntas. Qualquer coisa, usa um dicionário aí para ajudar e responder. Aí a gente vai para o exercício 4. O 4 já é pessoal. Olha o que ele pergunta. Have you ever been to a rock concert? Então, você já foi num show de rock? How did you like? Você gostou? Claro que você vai responder se você gostou, se você já tiver ido, né? E a resposta, como que vai ficar? Se você já foi, você vai responder yes, I have. Não, nunca fui. No, I have, tá? Então, a gente passa para a página 229, onde a gente tem uma explicação aqui about prepositions. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho das preposições in, on e at, tá? E aí eu gravei para vocês uma explicação detalhando mais sobre esse assunto. Vamos assistir? Então vamos lá, gente, para a nossa explicação. Aí na nossa apostila 3, na aula 26, a gente começa a falar um pouquinho novamente sobre prepositions. Por que novamente? Porque esse é um conteúdo que ele é de revisão. Vocês já viram esse conteúdo em alguma série posterior, então vocês já viram isso antes, tá? E aí, o assunto prepositions, preposições, ele tá dividido em 3 aulas, a 26, 27 e 28. Nessa primeira aula, na 26, a gente vai falar um pouquinho de preposições de tempo e lugar, tá? Então, vou começar falando um pouquinho com vocês sobre preposição de lugar. Então, a gente começa, ó, falando o seguinte. Vamos imaginar que vocês estão procurando o John. Estão procurando o John. E aí, o John fala assim para vocês, olha, eu estou na América do Sul. Tá fácil de achar o John? Não. Então, ó, a gente vai usar o John, ele tá aqui. Imagina que isso é uma seta. Então, a gente tá super longe de achar o John. Imagina que você tá procurando o John na América do Sul inteira. Vai demorar muito. Então, aqui eu vou usar in, tudo que é grande. Então, a gente começa falando, ó, de continentes. Então, por exemplo, na América do Sul, in South America. Eu também vou usar in, vamos pensar aqui, ó, o próximo, para falar de países. Se o John falar pra gente, tô no Brasil, opa, ainda tá difícil de achar. Então, antes de país, eu vou usar in Brasil. Próximo. Estados, também vou usar in antes de estados. Se for procurar John, o John falar, tô em São Paulo, vou procurar John em São Paulo inteiro, vai te dar um trabalhão. Vou usar in também antes de cidades e bairros. Então, ó, pensem que o in, ele vai em tudo que é grande, ó, um continente, um país, um estado, uma cidade, um bairro. Então, se você for procurar o John, mesmo que ele fale assim, ó, estou em Itaquera, que é o bairro, você vai demorar. Imagina procurar John casa por casa em Itaquera inteiro. Aí a gente diminui, ó, a gente dá um passo para encontrar o John. Por quê? O John falou pra gente que tá na rua Jussaral. Rua Jussaral. Então, a gente tem que lembrar que o on eu vou usar antes de nomes de ruas ou avenidas. Ou seja, tá difícil de achar o John? Não, facilitou. Eu dei um passo para chegar perto do John.
Só que eu vou ter que procurar, por exemplo, se ele me falar que tá na Avenida Itaquera, eu vou ter que procurar o John casa por casa, estabelecimento por estabelecimento na Avenida Itaquera inteira, né? Aí, beleza. Eu vou achar o John agora, porque, ó, eu dei um passo pro at. Em que situação que eu vou usar o at? Endereços completos ou localização específica. Então, imaginem assim, o John fala para vocês. Estão na Avenida Itaquera, número 73. Tem erro para achar o John? Não, olha aqui, ó. Cheguei na ponta da seta, achei o John. E quando eu falo de localização específica, seria, por exemplo, Colégio Integrado 15 de novembro, porque é um local específico. Aí eu já vou ter chegado no John também. Então, por exemplo, se eu for falar endereço completo, Avenida Itaquera, número tal. Só o nome da avenida, Avenida Itaquera. Eu vou usar antes de continentes, países, estados, cidades e bairros, ok? Ainda falando um pouquinho de preposição de lugar, a gente vai falar dessa parte aqui. Vamos falar um pouco sobre isso. Aí, ó, o que a gente tem aqui? Vocês aprenderam que para preposição de lugar, o in é dentro, né? Aí, como, por exemplo, eu coloquei in the bedroom, ó, no quarto. Então, esse in dá a ideia de dentro. Só uma coisa super importante que é bom reforçar com vocês. Quando eu falo que o in é dentro, não necessariamente vocês precisam traduzir o in como dentro. Por quê? Quando eu falo assim, ó, cadê teu irmão? Aí você fala assim, he is in the bedroom. Ele está no quarto. Perceberam que a tradução no aqui, ela funciona, porque a pessoa vai entender que essa pessoa tá dentro do quarto, tá? Então, não necessariamente vocês precisam traduzir como dentro. A gente só explica que é dentro para vocês entenderem que dá a ideia que aquela pessoa tá dentro. É a mesma coisa aqui, ó, por exemplo. Eu não falo em Brasil, por exemplo, que é um país. Só que pensa essa frase em português. I am in Brazil. Eu não vou falar estou dentro do Brasil. Eu vou falar estou no Brasil. Então, sempre pensar na hora de traduzir esse in, o on e o at, tá? Não necessariamente precisa ser essa tradução. Segundo que a gente vai ver aqui é o on, que é sobre alguma superfície. Então, algo que está sobre. Então, ó, olha o exemplo, on the table. Então, eu posso falar aqui, ó, a caneta, tá? The pen is on the table. Está sobre a mesa. Mas voltando, eu também poderia falar, a caneta está na mesa. Que é a mesma coisa que eu acabei de comentar. Tomar cuidado com a tradução, nem sempre é sobre. Que é o que vai acontecer aqui, ó, nome da rua. Se eu chegar em você e falar, I am on Paulista Avenue, estou sobre a Avenida Paulista, não vai fazer sentido. Então, estou na Avenida Paulista, beleza? Então, o on, ele também serve para superfícies. Só um detalhe importante, quando eu falo de superfície, vocês sempre tomem cuidado, porque tem muita gente que erra. Quando eu falo superfície, nem sempre aquela coisa tá deitada, tá, né? Na horizontal, eu posso usar isso na vertical, por exemplo. Quando eu falo assim, cadê o quadro? Aí eu posso responder, it's on the wall, está na parede, está em contato com a superfície da parede. Então, é on também, mesmo que não seja nessa posição, seja assim. E por último, eu vou usar o at, né, ó, ponto de localização específica. A gente já comentou isso aqui, né, localização específica. Olha o que eu usei aqui, ó. At the bus stop, seria no ponto de ônibus. Por que eu gosto de usar o exemplo do ponto de ônibus? A gente já viu que o in é dentro, o on é sobre e o at. O at é quando não dá pra ficar nem in, nem on. Exemplo, você tá em casa, tá aí em casa, tal, vai dar uma olhadinha na rua, eu posso falar que você está at the window, está na janela.
Por que eu uso at? Porque você não consegue ficar dentro da janela e você não consegue ficar sobre a janela. O ponto de ônibus, ele entra nessa mesma categoria. Dá para ficar dentro do ponto de ônibus? Não, né? Imagina que o ponto de ônibus é aquele assim, ó, que é só uma plaquinha. Então, não dá para ficar dentro. Não dá para ficar sobre, a não ser que, nossa, você vai subir em cima do ponto de ônibus, é meio estranho, né? Então, quando a gente fala assim, alguém te liga, fala, ô, onde você tá, fulano? Ah, I am at the bus stop. Estou no ponto de ônibus, ok? Então, sempre lembrar dessa questão da preposição de lugar. In é dentro, on é sobre e at localização específica. Não dá para ficar nem in nem on, então é at, beleza? E lembrar dessa questão aqui dos lugares, né? O lugar grande tá na maior parte da pirâmide. Então, continente, país, estado, então é in. O on, ele só vai ser usado para nomes de ruas ou avenidas. Já o at é o endereço exato. A gente encontra o de on quando a gente usa o at, tá? E aí, a gente também vai falar um pouquinho sobre as preposições de tempo, tá? Então, em que situações que a gente vai usar preposições de tempo? A in. A pirâmide serve da mesma forma. O in eu vou usar com coisas grandes. Então, por exemplo, séculos, eu vou usar in na frente. Anos, por exemplo, in 1996, in 1996. Eu vou usar antes de meses, in March, in April, in December. Eu vou usar antes de estações. Quando eu digo estações, eu falo primavera, verão, outono. Então, in the summer, in the winter, tá? E aí, a minha única exceção que vai entrar aqui no in, que não é tão grande, vai ser períodos do dia. Quando eu falo períodos do dia, eu tô falando de morning, afternoon, manhã, tarde, né? Então, é in the morning, in the afternoon, tá? Então, tudo que é grande é in. Século, ano, mês, estação do ano, tudo coisa grande. Semanas também acabei esquecendo de pôr. Week, semana, tá bom? Aí eu vou pro on, ó. A gente falou tudo de coisa grande. Ano, mês. O que é um pouco menor? Diminuir um pouquinho. Dias. Eu vou usar o on para dias. Datas. Pode ser dias da semana. Feriados. Porque todos esses eu tô falando de dias. Então, o on, ele já dá aquela funilada. Então, tô falando de dia, ó, diminuir um pouco. Se a gente tá diminuindo, a ideia é diminuir mais, né? Cheguei no at. Eu vou usar at antes do quê? Horas. Então, por exemplo, at 7 o'clock, at 6 o'clock. Aí o on que eu dei exemplo, dia da semana. Na sexta-feira, on Friday. No meu aniversário, on my birthday, porque meu aniversário é uma data. Então, essa pirâmide, ela serve super para você imaginar que sempre vai afunilando, tanto para lugar quanto para tempo. Então, o in sempre eu vou usar para coisas grandes. O on é aquele meio termo e o at é bem específico. Então, por exemplo, hora. Essa pirâmide é super útil, tanto que quando eu explico ela, a galera até faz em prova, às vezes assim, faz, sabe, no rascunho, para dar aquela lembrada na hora de fazer os exercícios. Então, é bem interessante que vocês tenham essas anotações aí feitas no caderno ou numa folha anexada aí na apostila de vocês, beleza? Faltou explicar uma coisinha que eu vou explicar para vocês agora com a apostila. Vamos lá? Bora, voltamos, gente. Então, aqui, ó, você já tem toda essa explicação aqui, ó, em usado antes de continente, o avenida, tá, já expliquei tudo isso. Ficou faltando uma coisinha que eu não expliquei lá, que é isso aqui, ó, cadê? On. Tá vendo aqui que ele, eu deixei para explicar aqui, foi isso. O on, ele é usado quando eu tô falando de transporte público. Por exemplo, se você quiser falar que tá no trem, você vai usar on the train. No ônibus, on the bus. No avião, on a plane.
Tá? Tem até uma explicação lógica para isso. Por exemplo, quando você vai falar de carro, aqui tem aqui um exemplo, ó, in the car, você usa in. Por que no carro usa in e no transporte público on? O carro, você entra e vai sentado nele, você não consegue circular dentro do carro, por isso que você está in the car. Já o trem, o ônibus e o avião são meios de transporte que você consegue ficar em pé. Então você fica on the train, você fica sobre a superfície ali do chão, né? Então, por isso que transporte público, onde é possível ficar em pé, você vai usar on, tá bom? E aí, essa explicação aqui, ó, a gente falou aqui, ó, de preposição de lugar, ó, de tempo, ó, ele também fez um resumo aqui, tá? Mas super importante, que vocês tenham anotado aquela explicação que eu passei agora há pouco, anotar aquela pirâmide no caderno, tá? Para vocês terem esse resumo. E aí a gente vai para os exercícios. Primeiro exercício, olha o que ele pede. Choose in, on or at for the blank space in each sentence. Então ele pede para que vocês escolham in, on ou at para completar os espaços de cada sentença. Se vocês seguirem o que eu expliquei agora há pouco, esse exercício é moleza. Então, por exemplo, ó, olha, eu vou fazer A só para ficar como exemplo. Did you buy this jacket? Você comprou essa jaqueta Europe or here? Então, vocês vão analisar que aqui tem a palavrinha Europe, Europa. Então, a gente vai lembrar que Europa é um continente, é uma coisa grande. Aí, volta lá na pirâmide. Qual que é a preposição que fica na maior parte da pirâmide? In. Então, você vem aqui e completa com in. E assim por diante, vocês vão fazer isso com todas aí. Daí a gente vai para o exercício 2, que ele pede assim, ó, answer the questions about the pictures. Então, responda as questões sobre as fotos. Então, olha a letra A, vou fazer A com vocês. Where did you find the money? Onde que você encontrou o dinheiro? Então, eu posso responder, ó, pela foto, eu vou responder, eu encontrei no chão. Vamos responder isso, claro, em inglês. Então, ó, I found it. Então, eu encontrei ele on the floor. Então, eu encontrei ele no chão. Lembrando, ó, que eu usei o on, por quê? O on, ele dá a ideia de superfície. Se tá no chão, está sobre o chão, tá? Então, vocês vão fazer isso com todas aqui, ó. What is the baby doing? Has Meg arrived in Paris yet? Então, o que o bebê tá fazendo? Está olhando no espelho. A Meg chegou em Paris? Não, ela está no avião. Então, sempre lembrar que tem que usar preposição nessas frases, tá? Olha lá. Onde que ela vai colocar o quadro? Ela vai colocar o quadro na parede. Onde está sua filha agora? Ela está na escola. Então, sempre assim. Exercício 3. Vamos lá. Página 230, tá? Complete the sentence using a preposition plus one of the following. Então, vocês vão usar uma preposição e mais uma dessas palavras aqui. Então, eu tenho Saturdays, que são sábados, the 1950s, nos anos 50, the second floor, no segundo andar, my pocket, que é meu bolso, e the bus stop, que a gente viu na explicação, ponto de ônibus. Então, por exemplo, olha essa letra A. Rock became popular in the United States. Então, ó, o rock ficou popular nos Estados Unidos. Acho que a melhor solução aqui seria nos anos 50. Como eu tô falando de ano, aí tem que colocar a preposição antes. Qual preposição que eu vou usar? Como é ano, eu vou usar in, né? Ano é coisa grande, então in. Então, in the 1950s. Então, olha aí, ó. O rock ficou popular nos Estados Unidos nos anos 50. Então, essa aqui pode riscar, que já foi. E aí, vocês vão completar essas outras 4 aí, tá? Aí, só para encerrar, a última coisa, prometo, juro, tem um cultural spot, né? Um texto que vai falar um pouquinho sobre o rock. Então, qual que foi a origem, quando que ele começou a fazer sucesso, quais são as raízes dele, né? E aí vocês vão responder essas duas perguntas aqui, ó.
Então, aqui a primeira pergunta, né, sobre o texto, ó. Where did rock and roll originate? Então, onde que o rock and roll começou, foi originado, né? E no exercício 2 vocês vão responder, ó, what's your favorite kind of music? Qual que é o seu tipo de música favorito? Para que vocês falem alguns nomes de bandas ou cantores que vocês gostam, ok? Gente, então é isso. Encerramos aí a nossa aula 26. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Qualquer dúvida, anotem que a gente conversa lá no plantão e eu tiro qualquer dúvida que possa ter ficado, beleza? Gente, beijinhos para vocês, boa semana. Tchau, tchau.